sempre. E eu quero aproveitar que a gente está falando de prefeituras para trazer para essa discussão a maior prefeitura do país, aqui de São Paulo. O Alan Gani acabou de mencionar que Guilherme Boulos tem o apoio do PT para isso. Na última segunda-feira ele participou do Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan e eu questionei a ele se de fato havia algum tipo de divergência ali dentro do partido e ele mencionou que não, que o partido sim ofereceu apoio, que já está se começando uma discussão com a possibilidade do próprio PT, inclusive, indicar quem seria o vice ou a vice na chapa dele. Só que, olha só o que aconteceu já nesta semana. O vice-presidente do PT, que é o deputado federal Washington Quaquá, ele falou o seguinte, que o melhor candidato para perder a disputa pela prefeitura de São Paulo é o Guilherme Boulos. Fogo amigo. Vice-presidente do PT. Fogo amigo. Guilherme Boulos é o melhor candidato para perder a disputa pela Prefeitura de São Paulo. E aí ele até se explica ali nessa entrevista que ele deu ao Poder 360. Ele fala o seguinte, olha, eu não estou falando aqui a opinião do partido, eu estou dando a minha opinião. Mas, o cara é o vice-presidente do PT. E aí ele fala que Boulos é o melhor candidato para perder essa disputa. Como é que vocês veem o apoio já começando desse jeito? E aí eu até coloquei na tarde ali, ó, e a campanha nem começou. Fala, Gustavo Segré. É verdade, mas sabe por quê? Me dá a sensação que esse senhor Quaquá, o que está tentando fazer é dizer, Olha, gente, lidar com Fufuca e Quaquá... são nomes bem particulares, mas ele se chama desse jeito. Sim. E o argentino falando Quaquá. Não, peraí. Não sei se a câmera vai me tomar, mas se eu te contasse que a letra Q, no Brasil, se diz de outra forma na Argentina, que não vou comentar, mas eu vou comentar nas minhas redes sociais depois do programa, aí a coisa seria pior ainda. Porque não é é de outra forma. É tipo a forma como ele fala execução. É, mais ou menos isso. Mas aí o que o senhor Quaquá está fazendo? Tirando a mão do fogo pelas dúvidas, isso vai acontecer. Se o Boulos perder, ele fica como dizendo, eu avisei, e é o vice-presidente. A pessoa pode até falar por causas pessoais, mas não consegue tirar da sua afirmação o cargo que ele ocupa. E aí está mostrando no fogo amigo que tem discrepâncias dentro do PT. Ô Piperno, o que falou ali o Quaquá? Teria que ter um candidato mais amplo. Poderia ser até de outro partido. Eu acho a candidatura do Boulos estreita para ganhar uma eleição em São Paulo. Mas é uma decisão que o PT tomou. Nós vamos respeitar. Piperno. Eu continuo achando que o grande favorito para ganhar a eleição aqui em São Paulo é o prefeito. Tem a máquina na mão, cresceu, inclusive em popularidade, fez muito, né? Investimentos, aí, asfalto, esse negócio todo. E a coisa de 6 meses, ele aparecia com 1 dígito em qualquer pesquisa. Hoje ele já ultrapassa os 20% e com, como diriam os economistas, viés de alta, né? O Quaquá, personagem um pouco exótico no PT, já houve quem defendesse, inclusive, a expulsão dele. Ele apareceu recentemente numa foto lá com o Pazuello, os dois sorrindo. É uma confusão danada e tal. Mas você vê como que é curiosa essa história do fogo amigo. O Flávio Bolsonaro, hoje está no Estadão isso, e diz o seguinte, cada sinalização que Ricardo Nunes dá de distanciamento de Bolsonaro nos obriga a procurar uma alternativa mais alinhada com nossas bandeiras. Já a gente vai entrar na história do Nunes. Tá? Então, você vê que... Tem Nunes nesse parquinho Ou também. Ou seja, falta um ano para as eleições. Exatamente. Muita coisa, é claro que muitas especulações vão acabar surgindo. O fato é que o Ricardo Nunes vai ser um candidato forte, o Boulos também, mas nada impede que apareça alguém nesse meio aí, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, ninguém quer dar alimento para uma cobra crescer e amanhã engolir o partido. Ou seja, hoje, a maior ameaça ao PT chama-se Guilherme Boulos. Sim. Ele tem chance de ser o herdeiro do Lula. Sim. Portanto, o PT não tem nenhum interesse em insuflar a candidatura a Boulos. Aliás, muito mais importante do que o Quaquá do Rio de Janeiro opinando sobre São Paulo, são os irmãos Tato, que têm força em São Paulo, e eles não gostam dessa história de que o PT não vai ter candidatura própria aqui. Então, aí tem um ponto importante.
Eu acho que o Boulos vai ter uma eleição muito complicada aqui e o PT não vai entrar com tudo nessa eleição. Ou seja, o que ele vai tentar fazer? Fingir que apoia Boulos, mas também vai apoiar um pouco a Tabata, vai dividindo o voto, porque se ele for para o segundo turno contra o prefeito atual, ele não vai muito forte. A pior coisa para o PT é o Boulos ter uma vitória estrondosa em São Paulo. Então, assim, o partido vai falar que apoia... Até porque foi um acordo feito com o presidente Lula lá atrás. Presidente Lula... Esse aqui é o Quaquá. Mas o trabalho no bastidor não é fazer que o nosso amigo Boulos fique forte, muito forte, né? O fortinho peronomútil, né? Lula vai apoiar, mas, por exemplo, a bancada de vereadores, aí eu já tenho muita dúvida. E aí, Gani, como é que você analisa o posicionamento do Quaquá? Não, eu acho que ele faz um diagnóstico correto. Por quê? Porque, principalmente em São Paulo, o eleitor aqui, ele gosta de um candidato mais ao centro, né? Na capital. E o Boulos, ele tem muita rejeição ligado lá ao MTST num determinado momento da vida dele. Então, eu acredito que mesmo o eleitor do Jair Bolsonaro preferindo que fosse o Salles, na hora do segundo turno ele faria um voto útil, né, no Ricardo Nunes. Então, de fato, agora, qual que é o ponto aí? Quem que seria o substituto? Então, o diagnóstico que o Quaquá faz é correto. Mas e aí, quem que você coloca no lugar? Não tem nome. Então, acho que esse que é o grande drama também do PT, né? Não tem um nome competitivo para a cidade. Só para arrematar, o nosso colega Cláudio Dantas é o que melhor pronuncia o Quaquá. Quando ele fala o Quaquá dele lá, é sensacional.